convidar você a abrir o texto sagrado no Novo Testamento, primeira carta de São Pedro, no capítulo 2. Em nosso país, há pelo menos 5 séculos cristianizado, falar de igreja talvez seja uma das palavras mais comuns, inclusive entranhada em nossa cultura brasileira. O povo brasileiro é um povo cristão na sua imensa e esmagadora maioria, mas o que disse o Senhor, aliás o apóstolo Pedro, inspirado pelo Santo Espírito, falando de Jesus, o que é a igreja pensando em Jesus, o que é a igreja pensando em Cristo Jesus. Vamos fazer essa leitura, igreja, de forma alternada. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 até o versículo de número 10. Você encontrou? Amém? Amém. Leiamos. Leitura alternada. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Todos, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nome bendito do Senhor. A igreja pode assentar-se. Quando nós falamos de igreja, claro, Cristo é o Senhor, é a pedra angular, é o que dá sustentação. Não é este templo, a pedra física mesmo, tanto que nesse mesmo texto Pedro vai dizer pedra que vive. Ora, pois, a gente sabe que pedra não é um objeto que possui vida, a gente chama de inanimado, mas é a pedra espiritual, que muitos rejeitaram, hão de rejeitar ainda, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nos enxertou nesta casa. Bendito seja o nome do Senhor, porque nele a sua graça e a sua misericórdia nos alcançaram. Mas igreja também tem um outro elemento que nos faz pensar: corpo, eu e você. Às vezes, na história de 62 anos de igreja organizada, a gente lembra de tantas pessoas que vieram aqui, contribuíram, deixaram o seu legado, pessoas que estão registradas nos livros de atas, na memória de vocês, pessoas que fizeram coisas tremendas na igreja. E talvez você se lembre também de outras pessoas que não foram tão generosas, ou que não fizeram coisas tão boas. Ao contrário, de repente algumas que trouxeram tristezas, lágrimas. Mesmo assim, isso é ser igreja. Sabe por quê? Porque nós, sendo pessoas, Deus não conta e nem espera que a nossa perfeição, até porque não existe, que os nossos méritos venham contribuir para o crescimento ou para a própria existência da igreja. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. Até porque, quando nós lembramos de nomes, vou fazer um exercício rápido aqui, pensando nas atas da igreja, pensando na ata do Evangelho. Na ata da igreja, a gente registra basicamente coisas, pessoas, e decisões. Abra comigo o último texto que eu quero convidar você para ler, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo. Vamos ler essa ata que está registrada aqui sobre o que é ser igreja, o que é ser povo de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que são apenas pessoas que deram um testemunho positivo, bom, extraordinário, que entrou para a história da igreja.
Não, a Bíblia não faz esse modelo. Aliás, quando você vai ver, nós vamos fazer agora, olhar a genealogia de Jesus nas atas bíblicas, a gente vai encontrar pessoas que deram testemunho ruim, mas no entanto estão lá, porque Deus tinha um propósito também para aquelas pessoas, para que o nome delas estivesse registrado na história do povo de Deus. Assim é. Eu vou ler porque o texto é um pouco diferente dos demais, porque é um monte de nome, eu só quero que você apenas observe. Capítulo 1 de Mateus, a partir do verso também, primeiro. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, Judá a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Abnadab, Abnadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. A Salomão da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Natã, Natã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo, mesmo que acabamos de ver em Pedro. Portanto, você vê a origem da igreja, na pedra angular, que é Cristo, mas também a partir de pessoas, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Percebe? Na minha Bíblia esse texto está bem riscado, porque eu gosto de biografias. E você vai observar na Bíblia o que essas pessoas fizeram. De repente, no seu juízo, você fala assim: olha, mas aqui não era para estar Raabe. Olha, aqui não era para estar Salomão. Olha, aqui não era para estar Manassés, o rei mais sanguinário da história de Israel. Um idólatra, sacrificou 2 filhos ao Deus Moloque. Quando a gente começa a observar o livro de Atos, ou mesmo na sua memória, você fala: talvez algumas pessoas nem devessem passar aqui. E que bom que a igreja não é sua, a igreja de Cristo. Percebe? Por isso, irmãos e irmãs, estamos aqui porque há um propósito do Senhor. E aqueles que não passaram também estiveram, havia um propósito do Senhor. Eu sei de uma coisa: nós que estamos aqui, é sobre nós agora que continua a história. Por isso, Deus tem um propósito para você neste lugar. Amém? Amém.